Oi, meu nome é Julia e no vídeo de hoje a gente vai falar como surgiu a ideia de criar os super-heróis nos quadrinhos. Então, bora começar o vídeo. Tudo começou com dois jovens em Cleveland, nos Estados Unidos. De origem judaica, Jared Siegel, desde moleque, era fã de ficção científica. Sua maior aspiração era se tornar um grande escritor. No ensino médio, ele conheceu Joe Shuster, que era nascido no Canadá, mas ele foi criado em solo americano. Além da habilidade para desenhar, Joe tinha um interesse pelo fisiculturismo. A união da paixão de ambos, na hora certa, produziu uma revolução cultural que dura até hoje. Em algum ponto de 1935, a dupla foi responsável pela criação do Superman, e assim nasceu a indústria dos super-heróis. Ou pelo menos, essa é a versão que os fãs dos quadrinhos se acostumaram a propagandear. Há, contudo, um lado bem menos romântico acerca dos eventos que deram ao mundo a versão moderna dos deuses e semideuses gregos, e ela envolve gangster, trapaceiros do pior tipo e até mesmo a pornografia. É uma grande ironia que os maiores defensores do bem tenham nascido de um meio em que a estética era tão dúbia, mas foi assim que aconteceu, naqueles estranhos anos do começo do século XX nos Estados Unidos. Dois eventos singulares foram fundamentais para criar o plano de fundo que daria origem à indústria dos quadrinhos. O primeiro deles tem origem em 1920, quando o governo americano instituiu a lei seca, proibindo a fabricação, o transporte e a comercialização de qualquer bebida alcoólica nos Estados Unidos. O romeno Harry Donenfeld emigrou para os Estados Unidos com os pais em 1898, quando ele tinha apenas 5 anos. Embora tivessem raízes semelhantes à de Jerry e Joey, sua criação foi completamente diferente. Sai de cena a pacata Cleveland e no lugar dela entra a efervescente New York. Criado nas ruas, Donenfeld aprendeu o que precisava para conseguir sobreviver. Tornou-se amigo de gangsters como Frank Costello, ligado ao tráfico e bebida, e virou sócio de seus irmãos na fábrica da família, a Martin Press, no início da década de 1920. De repente, graças a seus contratos pouco convencionais, a empresa decola e fecha grandes contratos para imprimir as capas de revistas, como a Cosmopolitan. Suspeita-se de que Harry começou a usar a companhia para transportar bebidas do Canadá junto com o papel para a gráfica, e isso nunca foi provado, mas a grana de repente começou a sobrar e em 1923 ele tirou seus irmãos dos negócios e mudou o nome da empresa para Donny Press, e dali em diante a coisa prosperou. Harry expandiu, criou a sua própria empresa de distribuição e publicação e passou a imprimir as suas próprias revistas. A maior parte era foto de mulher pelada e histórias sensuais, impressas em um tipo de papel muito vagabundo. Era um esforço para legalizar e para sobreviver depois que a lei seca terminasse. Aconteceu só em 1933, quando o mundo enfrentava o segundo fator determinante para o surgimento dos heróis, a Grande Depressão. Os Estados Unidos mergulharam na recessão, tornando-se tudo mais difícil para quem não tivesse uma boa rede de contratos. Um dos que mais sofreram com a crise foi o Major Malcolm Wheeler Nicholson. Em 1935, ele praticamente inventou o conceito de gibi. História em quadrinhos já existiam antes disso, claro, mas eram apenas publicações em tirinhas nos jornais, e apesar de seu sucesso, ainda havia muitas dúvidas, sobretudo daqueles tempos bicudos, de que alguém comprasse uma publicação que consistia apenas em quadrinhos. Eles começaram a se dissipar, contudo, quando alguns espertinhos passaram a negociar os direitos para reunir as tirinhas já publicadas em jornais no formato de revistas, por volta de 1933. Quando o Major Nicholson chegou ao mercado, já não tinha mais tirinhas para negociar. Então ele deu o seu próximo passo. Decidiu encomendar material inédito para lançar a sua própria revista. Um dos fornecedores do Major era a dupla Siegel e Shuster, que lançou o personagem Henry Duval, o Mosqueteiro. Isso em 1935, na época em que eles começaram a pensar no Superman. A empresa de Donenfeld ajudava Nicholson a distribuir suas revistas, mas quando o Major atolou em vez em dívidas, teve de vender a National Allied Publications para o seu distribuidor, justamente para pagar a publicação mais nova de sua revista, a Detective Comics, que circulou em março de 1937. Àquela altura, Donenfeld
estava tomando uma surra de críticas por suas incidentes revistinhas de mulher pelada e buscava uma saída para manter o lucro com suas publicações. Era a segunda vez que ele precisava trocar de pele para se manter na praça, de auxiliar de gangster para pornográfico e agora um editor de quadrinhos. Não que aqueles quadrinhos pudessem aumentar a sua reputação. A moda era histórias de crime e terror, violentos como o tempo podia e sexy como os leitores queriam. Bom, se você está gostando do vídeo até aqui, pense em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue para mais pessoas. Em 1938, Nicholson já estava fora completamente dos negócios. Ele era conduzido por Donenfeld e seu contador, Jack Leibowitz, quando a National Allied Publications foi lançar uma nova revista de quadrinhos, mais focada na ação, e pediram a Jerry e Joey que propusessem uma história. A imagem icônica do gibi chegou ao mercado por preço de 10 centavos de dólar e era algo nunca visto antes, mas extremamente familiar hoje em dia. Um homem muito forte ergue o carro com as próprias mãos, vestindo uma roupa colante azul e um S no peito com uma marca vermelha. Os traços eram de Joe Shuster. É o marco inicial da chamada Era de Ouro dos quadrinhos. Harry, contudo, não estava feliz. Ele viu a capa e achou o personagem ridículo e ordenou que Superman não voltasse a ser publicado. Só que sua reação foi muito diferente da que tiveram vários outros editores quando receberam as amostras do personagem. O material que configurou a Action Comics 1, inclusive, era nada mais que uma colagem de diversas tirinhas antigas, recortadas e coladas na maior cara de pau. Apesar do trabalho meio desleixado e da rejeição interna da editora, a revista foi um estouro de vendas. Pela primeira vez, o mundo foi tomado de assalto por um super-herói, e nunca a humanidade havia precisado tanto dele. A ameaça de guerra na Europa e a crise econômica dos Estados Unidos deixava todo mundo à espera de um salvador. De certa forma, a mensagem messiânica por trás de um personagem aparentemente bobo como Superman era de que todos o queriam ter por perto. Logo viram os superlativos números nas bancas e surgiu o plano de fazer uma revista mensal inteira só com o Superman. Donenfeld, antes crítico, virou o principal propagandeador do personagem, e Singer e Shuster assinaram um contrato padrão que lhes dava 140 dólares em troca de todos os direitos sobre o personagem. Além disso, teriam 10 anos de exclusividade na produção das histórias do Superman, o que lhes pareceu ótimo naquele momento. Não demorou muito para que Superman também virasse tirinhas em jornal, produzidas por Joe e Shuster, lá que surgiu toda a história pregressa do herói. Kal-El, enviado do planeta moribundo de Krypton para viver entre os humanos, criado por um casal de fazendeiros no Kansas que preservava a identidade secreta do jornalista Clark Kent, mas na verdade usa seus poderes para defender a verdade, a justiça e o modo de vida americano. Enquanto os gibis vendiam em quantidades astronômicas, outros editores se preparavam para capitalizar em cima da novidade. Um deles foi Charles Gaines, que ajudou a produzir o gibi exclusivo do Superman. Ele pediu ao próprio Donenfeld uma grana emprestada para abrir a sua própria empresa de quadrinhos. Harry aceitou com a condição de que Jack Leibowitz fosse sócio do negócio. Outro potencial concorrente era Martin Goodman, que em 1939 fundaria a Timely Comics, só que a reputação do editor era a pior possível. Durante anos ele usou o esquema para falir a sua própria empresa e vendê-la a outra, também dele, para não precisar pagar os colaboradores. Contudo, com a febre dos quadrinhos e uma revista chamada Marvel Comics, dessa vez a companhia acharia o rumo ao sucesso. Claro que quem saiu mais uma vez na frente foi quem soube antes de todo mundo o sucesso do Superman. No final de 1938, Vince Sullivan, o empregado de Donenfeld na National Allied Publications, começou a encomendar outros colaboradores de histórias e personagens com a mesma pegada do Homem de Aço. Vince conversou com várias pessoas, entre elas Bob Kane, conta Jared Jones, pesquisador e ex-roteirista de quadrinhos, que escreveu o livro do Amanhã, sobre a origem da indústria dos heróis. Era uma sexta-feira. Kane disse que voltaria na segunda-feira com um novo herói. Assim, no fim daquela semana, nasceu o Batman. Kane o criou com parceria com Bob Finger, embora o segundo jamais tenha sido oficialmente creditado, e o próprio desenhista só sendo admitido a ajuda após a morte do colega. Kane, assim como quase todos na indústria dos heróis, estava mais para bandido do que para mocinho. E então, os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial. Em tempos beligerantes,
o cultivo do patriotismo é fundamental. Os super-heróis, com sua clássica e quase infantil visão do bem e do mal, serviram muito bem para esse propósito. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, após o bombardeio japonês em Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de setembro de 1941, Superman e seus seguidores passaram mais do que nunca a posar em frente à bandeira americana. Nasceu também naquele mesmo ano o mais patriota de todos os heróis, o Capitão América, criado por Joe Simon e Jack Kirby. O personagem foi um hit na Timely Comics, de Marty Goodman, que mais tarde seria rebatizado de Marvel. Apesar de ter interrompido sua série de calotes aos seus colaboradores, ele passou a perna na dupla. Prometeu 15% de toda a renda da revista do Capitão América, mas não cumpriu. Revoltados, os dois foram procurar um emprego com Jack Litwitz na rival National. Ato contínuo, Goodman decidiu que não precisava mais contratar alguém para tocar a revista do Capitão América e outras publicações. Promoveu a editor um office boy de 19 anos que nem sequer lia quadrinhos. Seu nome era Stanley Lieber, ou Stan Lee. Enquanto isso, os heróis iam para o alto e avante. O Superman virou um caríssimo desenho animado para cinema, e foi lá que originalmente ele aprendeu a voar, porque antes ele só saltava, e também virou um programa de rádio. O racionamento do papel, em decorrência à guerra, não afetava a indústria de quadrinhos, já que era vista pelo governo americano como uma importante peça na propaganda contra os fora do eixo. E quando finalmente a guerra acabou, o que sobrou foi um mundo a reconstruir. Os quadrinhos de heróis passaram a ser menos interessantes diante do público, mais maduro e calejado. Em contrapartida, crescia o movimento dos críticos de atribuírem a violência em suas páginas à delinquência juvenil. Fora do papel, contudo, a popularidade permanecia. O Batman era adaptado para um curta-metragem, em série no cinema, e o programa de rádio do Superman ousava a mexer com as entranhas do racismo americano ao ridicularizar a Ku Klux Klan. Em 1946, unidos por um ativista que se infiltrou no grupo, os produtores decidiram colocar o Homem de Aço contra uma organização que atacava as minorias. A história é chamada de The Clan of Fires Cross. Era disfarçado, mas totalmente óbvio. Eles mostravam um clã atacando minorias, usando capuzes, fazendo coisas altamente realistas para um programa de rádio infantil. Diz Rick Bowers, autor do livro Superman vs Ku Klux Klan. A história teve excelente audiência a desmoralizar o grupo racista, reduzindo o seu recrutamento. Segundo a revista New Wicked, foi o primeiro programa infantil a desenvolver uma consciência social dos jovens. Contudo, no mundo das páginas impressas, as críticas não passaram. O psiquiatra alemão Frederick Wertham publicou o livro Seduction of Innocents em 1954, sugerindo que a maior parte dos casos de violência infantil era influenciada pelos quadrinhos. Em setembro daquele mesmo ano, com a reação da indústria, surgiu a Comic Code Authority, uma forma de eliminar os conteúdos violentos. E de repente os heróis não podiam mais dar murros em bandidos porque já pegava mal. Para dar nova vida aos heróis sob o novo código de conduta, seria preciso mais uma explosão criativa do lado da DC Comics. No fim dos anos de 1950, haveria a reconstrução da mitologia de alguns de seus heróis, como Flash e Lanterna Verde, mudanças em sua origem e até mesmo em sua identidade secreta, e a criação da Liga da Justiça, mas a Marvel dessa vez responderia à altura. Stan Lee começou com o Quarteto Fantástico, criado a pedido de Goodman em 1961, para competir com a Liga da Justiça, coitado. Mas até 1973, criou Hulk, Thor, Homem-Aranha, Homem de Ferro, os Vingadores e os X-Men. Eram heróis bem mais complexos, para um mundo menos ingênuo. Isso reacendeu a indústria e colocou pela primeira vez a Marvel em condição de competir com a DC Comics. Os heróis invadiam com força total a então nascente televisão. Superman chegou com seu seriado em 1952, com uma transição quase natural dos programas de rádio, e pela primeira vez, o ator se identificaria com o papel, o George Reeves. Ele interpretou o herói em até 1958, mas ele teve um fim trágico. Suicidou-se no ano seguinte, chocando o mundo e encerrando a produção da série. Já na década de 1960, foi a vez do Batman a tomar um assalto para a TV, em uma série extremamente escrachada, divertida e surreal, protagonizada por Adam West como Batman e Burt Ward
como Robin. O programa durou 3 temporadas, de 1966 a 1968. E na década seguinte, o Homem-Morcego voltaria à TV, mas em formato de desenho, em Super Amigos, produzido em parceria com a Hanna-Barbera. Ele e o Robin fariam parte de um grupo similar à Liga da Justiça, que reunia o Superman, Mulher Maravilha e Aquaman. E no fim da década de 1970, viu a Marvel começando a colocar as manguinhas de fora para arrebentar fora dos quadrinhos com a série do Hulk. Em 1975, o mundo ficou sabendo da penúria pela qual passavam os iniciadores de tudo isso, Jerry Siegel e Joe Shuster. Os dois processaram a National para tentar recuperar os direitos sobre o Superman, mas perderam em 1948. Quando o Shinji ficou sabendo que a Warner iria lançar um filme do Superman com uma superprodução, se revoltou e escreveu uma carta, divulgando aos 4 ventos como ele e o Shuster estavam pobres, enquanto os outros ficam milionários, com a sua própria criação. E para abafar o rolo, a Warner, então já fundida com a DC Comics, decide pagar uma pensão vitalícia aos dois e Superman chega aos cinemas e eleva ainda mais a popularidade dos heróis. E ele leva a um novo patamar. Aquele foi um embrião da febre que seria hoje de super-heróis, que está no seu ápice há quase 5 décadas depois. E é curioso notar que o mundo precisa tanto dos heróis agora como quando eles foram criados. Naquela época, a recessão corria solta e pairava a ameaça de uma guerra. Hoje, a situação não é muito diferente. Nos quadrinhos, com 80 anos de vida, esses personagens seguem se reinventando periodicamente. Em setembro de 2011, a DC resolveu arrepiar. Cancelou todas as revistas e começou do zero. Uma tentativa de recuperar o espaço perdido e recapturar a imaginação do público. Certamente essa não será a última decisão radical. Há quase um século, esses personagens têm adaptado às circunstâncias para preservar sua relevância. E há algo tão elementar neles que nos permitem dizer que jamais serão esquecidos. Entre 1939 e 1941, houve um estouro de criatividade. Tudo motivava novas invenções, que imediatamente caíram no gosto da molecada, ao ver um funcionário no metrô de Nova York sinalizar o trem com uma lanterna verde. O desenhista Martin Nodell teve inspiração para criar a Lanterna Verde, publicada pela All America Comics. O Flash apareceu naquela mesma época também, e a Mulher Maravilha foi criada por um psiquiatra que apostava que os quadrinhos deveriam ser levados a sério. Seu nome era William Ashton, um sujeito no mínimo peculiar. É difícil acreditar que um criador de uma heroína progressista e feminista pudesse ser um bígamo que tinha em casa 2 esposas, convivendo juntas pacificamente e cada uma com 2 filhos. Bom, então se vocês gostaram desse vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos, escrever por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!